Graça e paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados que recebem esta palavra nessa manhã. Gênesis capítulo 49. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam Israel, seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama e desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência, que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos. Pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei dentre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como leão ele se agacha e como leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes. Até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estenderá à beira-mar. Será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará os seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo. Como qualquer outra tribo de Israel, Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o cavaleiro. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Asser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta, que dá à luz lindos filhotes. José é árvore frutífera. Árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado. Seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude. O Todo-Poderoso o abençoe. Com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: Em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Menri, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e a sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro
e ao morrer reuniu-se a seus antepassados. O capítulo 49 de Gênesis nos fala das bênçãos, juízos e promessas de Deus sobre a vida dos filhos de Jacó. Antes de Jacó morrer, ele reúne os seus filhos e ele profetiza sobre eles. Debaixo aí da revelação de Deus, da comunhão que ele tinha com Deus, mas também descrevendo um pouco da história dos seus filhos, de consequências de decisões e erros que eles cometeram. Jacó, como um pai que tem a consciência de ser um sacerdote do Senhor, ele abençoa os seus filhos, descrevendo sim um pouco do caráter deles, mas não determinando que eles seriam errantes ou abençoados simplesmente pelas palavras que ele estava lançando ou pelos erros que eles cometeram. O que Jacó estava fazendo é liberando as bênçãos de Deus diante da realidade que eles construíram com as suas vidas. Mas sabemos, por toda a palavra, que as decisões, as escolhas contínuas dos filhos de Jacó, dos descendentes deles, é que realmente definiriam a bênção de Deus ou a maldição, ou o juízo. As bênçãos do Senhor estão relacionadas com o caminho de obediência. Quando nós respondemos às suas palavras, quando nós correspondemos às suas promessas, cada promessa de Deus precisa ser abraçada com fé e com um caminho de obediência e humildade. Então, antes da sua morte, Jacó profetiza sobre os seus filhos. O que nós percebemos com tantos detalhes desse capítulo 49 de Gênesis, vamos tentar resumir. Primeiro, a gente percebe que os 3 primeiros filhos, Rúben, Simeão e Levi, eles se afastaram ou afetaram a sua identidade e o seu futuro por causa dos pecados que eles cometeram. A gente vê Rúben, por exemplo, que é o filho mais velho, o primogênito, que deveria ter realmente esse legado, essa bênção da primogenitura, por causa do pecado que ele cometeu lá atrás, ele comprometeu a sua identidade e a sua herança. Então Jacó olha para ele e diz: Rúben, você é filho mais velho da minha força, mas mesmo sendo assim o primeiro em importância, você se deitou em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. Ou seja, a imoralidade, a teimosia, e inclusive aí a violência, né, de Levi e também do seu irmão, que é Simeão, quando eles se levantaram com violência contra aquele povoado que tinha abusado da sua irmã, comprometeram, mancharam, deformaram a identidade e também a sua própria herança espiritual. Sabe, irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. O pecado deixa marcas, o pecado afeta a nossa vida. Graças a Deus que nós temos em Cristo Jesus o perdão, a restauração. Mas sabe, irmãos, isso não anula a gravidade do pecado e as consequências que ele pode deixar, mesmo debaixo do perdão de Deus. Que nós possamos realmente valorizar uma vida de obediência e valorizar o sangue de Jesus que nos purifica e nos restaura. Os 3 primeiros filhos, então, de Jacó, eles afetaram de formas variadas o seu futuro. Inclusive, a gente percebe isso na vida também dos demais. Em segundo lugar, a gente vê em Gênesis 49 que diante das bênçãos proferidas por Jacó, Judá recebeu uma promessa do cetro, desse símbolo de autoridade. Do versículo 8 ao 12. Jacó diz: Judá, seus irmãos te louvarão. E aí a gente percebe que Judá, que também cometeu erros, de alguma forma foi sendo restaurado pela graça de Deus, porque a obediência restaura a nossa alma, a nossa identidade, e vai realmente reconciliando o nosso coração com Deus, com a vontade de Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Judá aqui aparece como alguém restaurado, sobre o qual Jacó libera a palavra do cetro, da autoridade, e ainda dizendo que esse cetro estaria sobre ele, e a gente sabe que Judá, o nome significa louvor, e sempre foi uma tribo realmente que estava à frente da nação de Israel, mas o texto também fala daquele que o Senhor levantaria e que teria toda a autoridade sobre as nações. O versículo 10 diz que o cetro, ou seja, a autoridade não se afastaria de Judá,
mas o versículo 10 também diz que isso aconteceria até que viesse aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão, ou seja, de Judá vem o Messias, o nosso Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Judá foi então aí um antepassado do nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, as bênçãos e as palavras proféticas, inclusive, que Jacó libera sobre os seus filhos, nos mostra aqui que Levi e Simeão, eles receberam palavras duras, mas possíveis de serem revertidas. Irmãos, quando a gente olha a palavra de Jacó para Levi e Simeão, nós podemos achar que ele estava até amaldiçoando seus filhos, mas não. Ele estava descrevendo a realidade. Levi e Simeão também construíram em sua história momentos que de alguma forma estavam comprometendo a identidade e o futuro deles, as promessas de Deus sobre eles. Porque Deus tinha promessas sobre todos os descendentes de Jacó, mas isso não anulava a responsabilidade deles de construir uma vida que realmente correspondesse à palavra de Deus e às promessas de Deus. Mas o que é interessante é que essas duas tribos, elas vão, no decorrer da história bíblica, nós vamos perceber a graça de Deus restaurando a vida deles e o legado que eles transmitiram para os seus descendentes. Levi se tornou aquela tribo separada pelo Senhor, de onde vêm os levitas, de onde veio Moisés, Arão, Miriam, uma família sacerdotal que o Senhor levantou para guiar o povo de Israel a partir do livro de Êxodo. Ou seja, a palavra dura que Levi recebe aqui por parte do seu pai serviu de despertamento, de alerta, de quebrantamento. Quando a gente recebe uma palavra dura do Senhor ou de autoridades, nós podemos nos humilhar diante de Deus e buscar a graça dele para que essas palavras, que às vezes são consequências de nossas atitudes, não se cumpram, mas que a graça de Deus nos restaure, como restaurou Levi, como restaurou a própria tribo de Simeão. Então nós podemos perceber essa graça maravilhosa do Senhor. Em quarto lugar, a gente vê também nas promessas liberadas sobre Jacó, que Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser e Naftali, na verdade, eles são tribos que também recebem identidades e propósitos específicos, inclusive Benjamim, que é aí adicionado pelo Senhor. E essas tribos têm identidades e propósitos específicos, cada uma delas. E nós precisamos entender que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Nós não vamos fazer tudo o que todos fazem, mas nós devemos corresponder àquilo que Deus nos chamou, a forma que Deus nos criou, a identidade, os talentos que o Senhor nos concedeu, para servir cada vez melhor os propósitos de Deus. Cada uma delas tinha uma bênção, tinha uma identidade muito específica. Agora, vale a pena perceber que a tribo de Dan, por exemplo, que aqui, de alguma forma, também é abençoada, no versículo 16, Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. O texto fala que Dan seria como uma serpente, ou seja, falando aí desse aspecto da malícia, mas também podemos comparar com a prudência. A Bíblia diz para sermos prudentes como as serpentes. Mas a gente vai perceber que lá em Juízes 18, por exemplo, Dan escolheu o caminho da violência, da traição. E é interessante que em Apocalipse 7, quando fala das 12 tribos, a tribo de Dan já não aparece, mostrando aí que no decorrer do desenvolvimento do plano de Deus na nação de Israel, algumas tribos foram perdendo a sua identidade por desobediência, não por determinação de uma palavra, mas por não corresponder à graça de Deus, às promessas de Deus. Cada uma delas tinha uma identidade específica. Asser, por exemplo, fala que se alimentaria de comidas deliciosas e até produziria iguarias dignas de reis. O texto vai falar sobre a questão de morar ali no litoral, que se tornariam pessoas dedicadas, uma tribo só dedicada para as questões marítimas. As fronteiras estariam ali perto dos portos, como a tribo de Zebulon, no capítulo 13. Cada um de nós, Deus criou para propósitos específicos. E, em último lugar, nós precisamos realmente dar esse destaque,
que Jacó, ao abençoar os seus filhos, ele libera uma palavra específica, especial sobre José. E é importante perceber, irmãos, que isso não tem a ver com uma escolha arbitrária de Deus, mas tem a ver com a maneira que José construiu a sua história. Como ele correspondeu à revelação que ele tinha de Deus e como ele interagiu com as provações da sua vida. O texto diz, quando em Gênesis 49, acerca de José, a palavra do Senhor nos diz que José é um ramo frutífero. O versículo 22, na versão que nós usamos na leitura de Gênesis, a nova versão transformadora, diz: José é árvore frutífera. José não nasceu assim. Ele se tornou uma árvore frutífera. Ele se tornou um ramo frutífero. Em João 15, o Senhor Jesus nos diz que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E aquele que permanecer nele, ele vai podar para que dê mais fruto ainda. Permanecendo na sua palavra, no seu amor, nós vamos frutificar e o nome de Jesus será glorificado. Irmãos, o que tornou José um ramo frutífero? Porque José está debaixo desta revelação da realidade que ele construiu e de promessas que Jacó, o seu pai, lança sobre ele. O texto é muito claro. O texto diz que José era uma árvore frutífera porque ele estava junto à fonte. Versículo 22. O que fez de José frutífero, um homem que Deus realmente restaurou e usou para alimentar nações, ele permanecia junto à fonte. Ou seja, ele tinha comunhão íntima com Deus, que é a fonte inesgotável de sabedoria, de renovação, de capacidade, de discernimento. Quando fala que ele estava junto à fonte, a imagem é de uma árvore que tem raízes profundas. José, ele deixou seu caráter ser tratado pelo Senhor com profundidade, andando no temor, não se rebelando, não se irando diante das tragédias que o acometeram. Ele era uma árvore plantada junto à fonte. O texto também diz que ele era frutífero porque José superou os muros, ou seja, os obstáculos. É muito interessante porque no versículo que lemos, ele diz que os seus ramos, versículo 22, se estendem sob ou por cima do muro. Quantos muros se levantaram na sua vida até aqui? Quantos obstáculos temos dentro da família, no nosso dia a dia, nas nossas limitações? Mas José não ficou olhando para o muro. José não ficou intimidado, se sentindo vítima, se vitimizando. Ele não ficou alimentando as suas feridas, pelo contrário, ele como aqueles ramos, aquelas plantas que sobem pelas paredes, pelos muros, José ultrapassou os obstáculos, por isso ele se tornou uma árvore frutífera. Mais uma característica que a bênção de Jacó descreve sobre José é que ele resistiu aos ataques que ele sofreu. O texto diz que os arqueiros o atacaram brutalmente, versículo 23. Irmãos, quantas flechas são lançadas contra nós? Quantas palavras, quantas atitudes que nós sofremos durante a nossa vida, todos nós. Mas ao invés de ficar olhando para as feridas, ou odiando, amargo contra os que atacaram o seu coração, a sua alma, a Bíblia diz que José, ele resistiu aos ataques. O texto diz que o seu arco permaneceu esticado, firme, no versículo 24. Por quê? Porque os seus braços foram fortalecidos pelo Senhor. Quando nós estamos dependendo de Deus, junto à fonte, ainda que tenhamos muros diante de nós, ainda que soframos ataques, setas malignas, setas humanas, nosso arco, a nossa obediência, a nossa atitude diante de Deus e diante da vida continuará firme, sendo firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. No Senhor há recompensa. José perseverou, resistiu, José venceu cada obstáculo das fases e estações que o Senhor permitiu da vida dele. Por isso, ele se tornou um ramo frutífero. Um ramo frutífero. E as bênçãos de Jacó sobre ele, que Jacó usa o nome do Senhor sobre a vida de José, dizendo: o Deus Todo-Poderoso, o Deus de seu pai, o ajude, o abençoe. E Jacó descreve aqui, irmãos,
a grandeza das bênçãos de Deus. Ele diz as bênçãos dos altos céus, das profundezas das águas, dos seios e do ventre. Irmãos, Deus tem bênçãos infinitas, múltiplas sobre nós, como Efésios capítulo 1 diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo, pela graça, pelo sacrifício do sangue de Jesus, nós temos acesso a estas bênçãos, quando nós permanecemos junto à fonte, quando nós não desistimos diante dos obstáculos e das tragédias que nos acometem na nossa caminhada. Sabe, irmãos, a bênção de Jacó sobre José é a bênção que Deus quer derramar sobre nós, através de Jesus, pela fé em Jesus. O Senhor faz isso. E como que Jacó, esse homem de Deus, que ele mesmo usa o seu nome como Jacó e como Israel, lembrando quem ele era e quem ele se tornou em Deus, ele morre de uma maneira tão especial. O texto diz que ele foi reunido ao seu povo. E a pergunta que fica para nós é: quem é o seu povo? Você faz parte deste povo de Deus, deste povo que anda com Deus, que obedece ao Senhor. Porque quando nós partirmos desta vida, nós nos reuniremos ao nosso povo, aqueles que já estão com o Senhor, aqueles que andam com Deus agora, caminham em Jesus, se reunirão com aqueles que partiram também em Cristo Jesus. Jacó, ele morre na sua vida natural, mas ele transfere um legado espiritual e ele transfere para os seus filhos, e ele tem convicção da vida eterna. Ele tem convicção que a terra de Canaã era uma promessa, que os filhos de Israel voltariam, porque o Senhor assim determinou. Por isso ele diz: olha, me enterrem lá, junto ali no terreno que Abraão comprou, e o terreno onde foram ali também sepultados os meus antepassados. Amado, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, como Jacó, cumprir o propósito de Deus, transferir legados para filhos naturais e espirituais, que nós possamos ter a certeza da vida eterna, que a nossa vida seja um canal de bênção. Profetize sobre os seus filhos, abençoe os seus filhos, e abençoar é invocar a palavra de Deus sobre eles e também o temor de Deus diante da palavra. Vamos orar. Pai, que a tua palavra viva, eficaz, incomparável, seja, Deus, implantada cada vez mais profundamente em nosso espírito, como o Senhor mesmo nos ensina, que nós possamos acolher com mansidão esta palavra, para que ela frutifique em nós, através de uma vida de obediência, praticando a tua palavra, nós possamos, Deus, vivenciar as tuas promessas e transferir legados, abençoar futuras gerações, até que o Senhor Jesus venha, em nome de Jesus. Amém.